Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada do sábado, dia 9 de abril, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Bora lá! Antes das análises, quero mostrar uma coisa muito importante para vocês, tá, pessoal? Fiquem atentos, ó, na semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter aí pela Champions League o jogo entre Bayern e Villarreal e Real Madrid e Chelsea. E na quarta-feira teremos Atlético de Madrid contra Manchester City e o Liverpool jogando com o Benfica. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente tem que estar muito atento com a escalação. Verificar aí no fim de semana, quem de repente quiser operar essas equipes, verificar se vão jogar com o time completo, em virtude de um jogo aí tão importante na próxima semana. E não fica só na Champions League não, tá? A gente também na Libertadores, vamos ter aqui na terça-feira Palmeiras jogando com o Independente Petroleiro, temos também na terça-feira o Flamengo jogando contra o Tajeres, na quarta-feira temos aqui Atlético Mineiro contra o América, Corinthians contra Deportivo Cali, também na quarta-feira. Quinta-feira, jogo do Atlético Paranaense contra The Strongest. E ainda na quinta-feira, Vélez Sarsfield jogando contra o Red Bull Bragantino. Falei tudo isso para vocês ficarem muito atentos com o quê? Escalação, verificar se essas equipes vão jogar com o time completo. De repente você faz uma entrada ali na aposta, né? Achando que o time vai com o time completo, chega lá, tá com um baita mistão, aí você fez uma entrada aí totalmente vendida, tá bom? Então, muita atenção nessas equipes que eu acabei de passar para vocês. Bora lá, time, agora sim. Mas antes, lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, estamos juntos sempre. Lá na Espanha, La Liga, vamos aqui de Cádiz versus Real Betis, jogo às 9 da manhã, jogo cedinho, hein? Olhando a tabela de classificação, Real Betis na quinta posição com 53 pontos e o Cádiz, 17ª colocação com apenas 28, em uma situação um pouco complicada, perto aqui de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha no retrospecto do Cádiz jogando em casa. Das 10 últimas partidas, venceu apenas 2, perdeu 3 e empatou 5. Acaba vencendo pouco e empatando bastante em casa. Falando de mercado de gols, over 1,5, acima de um gol e meio, batendo em 70% dos 10 últimos jogos. Agora o Real Betis jogando como visitante, das 10 últimas partidas, temos aqui 3 empates, uma derrota, percebam que é um time que perde pouco, e venceu 6. Uma tendência de vitórias mais acentuada, mais forte. Falando de mercado de gols, over 1,5, acima de um gol e meio, batendo em 90% dos 10 últimos jogos como visitante. Olhando aqui o retrospecto dos 5 últimos jogos na casa do Cádiz, temos aqui 1, 2, 3 vitórias para o Real Betis e são 2 empates. Ou seja, um predomínio forte aí do Real Betis jogando na casa do Cádiz. Bora lá, time. Agora na França, vamos aqui de Clermont versus PSG, Paris Saint-Germain, jogo às 16 horas na casa do Clermont. Olhando a tabela de classificação, o Paris Saint-Germain voando baixo na primeira colocação, tranquilo aqui com 68 pontos. Já o Clermont, 17ª posição, apenas 28 pontos, perto aqui de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto das equipes. O Clermont jogando em casa, das 10 últimas partidas, venceu apenas um jogo, mesmo em casa, tem sérias dificuldades de vencer, empatou 3 e perdeu 6. Perde bastante, forte tendência de derrotas. Falando de mercado de gols, over 1,5, acima de um gol e meio, batendo em 80% dos 10 últimos jogos. Agora o Paris Saint-Germain jogando fora, percebam algo interessante aqui, hein, pessoal, para a gente ligar um pouquinho o sinal de alerta com o Paris, ó. Paris fora de casa, dos 10 últimos jogos, os 4 últimos são derrotas, tá? Perdeu do Nantes, perdeu do Nice, perdeu do Real Madrid, perdeu do Mônaco. Sinal de alerta ligado aí para o time do Paris, tá bom? E aí ainda temos 3 vitórias e 3 empates. Tem oscilado entre derrotas, vitórias e empates, porém, os 4 últimos jogos, como falei. Bora lá, agora na Inglaterra, Premier League, vamos aqui de Arsenal versus Brighton, jogo às 11 da manhã na casa do Arsenal. Olhando a tabela de classificação, o Arsenal na quinta posição com 54 pontos. E aqui tem um detalhe importante. Um jogo a menos que o Tottenham, se o Arsenal vencer, ele vai para 57 e entra aqui
nessa quarta colocação, que dá direito ao quê? A zona de Champions League, tá, pessoal? Então aqui é importante, o Arsenal faz muito tempo que não chega na Champions, eu acredito que seja aqui um jogo muito importante para a equipe do Arsenal. Claro, ainda temos rodadas, né, jogos a serem disputados, mas o Arsenal, se quiser voltar para a Champions, é bom começar a se posicionar por aqui. Já o Brighton, 13ª posição com apenas 34 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto das equipes. O Arsenal jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu 6. Tem uma tendência de mais vitórias em casa. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo em 90% dos 10 últimos jogos. Agora o Brighton como visitante, das 10 últimas partidas temos aqui 3 derrotas, 3 vitórias, 4 empates. Oscila entre vitórias, derrotas e empates. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo em 100% dos 10 últimos jogos. E olhando um pouquinho aqui o histórico entre Arsenal e Brighton na casa do Arsenal, temos 2 vitórias para o Arsenal, classificação. O Tottenham na quarta colocação com 54 pontos, o Aston Villa na 11ª colocação, meio de tabela, com 36 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Aston Villa jogando em casa. Das 10 últimas partidas, perdeu 5, perde bastante, empatou 2 e venceu 3, acaba perdendo mais em casa. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo em 80% dos 10 últimos jogos. Agora o Tottenham jogando como visitante, das 10 últimas partidas fora, perdeu 5 e ganhou 5, ou seja, oscila pra caramba entre derrotas e vitórias, 50% para cada um. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo aqui em 70% dos 10 últimos jogos. Olhando um pouquinho a parte histórica, no histórico o Tottenham tem total vantagem, tá? Mesmo jogando na casa do Aston Villa, o Tottenham venceu uma... Aê! Boa, valeu! Faz aquele comentário depois do vídeo também, ajuda bastante, tá bom, pessoal? Conto com vocês. E também não deixe de aproveitar o nosso Telegram gratuito. Vou deixar o link aí no comentário fixado, clica e chega junto, vai te ajudar bastante. Agora, você que curte um produto mais intenso, com o maior número de entradas, a gente tem o nosso Telegram VIP. Todas as entradas na palma da sua mão. E vou te falar o melhor, você levando futebol, você leva de brinde NBA e olha, os playoffs estão chegando. Fórmula 1, domingão, a gente já tem o Grande Prêmio da Austrália. E o robozinho de gols. Tudo isso por R$ 29,00 por mês. E se você não sabe operar, não tem problema. Você recebe os nossos vídeos educacionais e aprende a operar na prática. Vou deixar o link aí embaixo no comentário fixado, clica e chega junto. Bora lá que eu já falei demais. Na Itália, vamos aqui de Inter versus Verona. Jogo às 13 horas no Giuseppe Meazza, casa da Inter. Inter que está na 3ª posição com 63 pontos, brigando aqui fortemente com Napoli, Milan e, por que não, com a Juve. Já o Verona, 9ª posição, meio de tabela com 45 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto das equipes. A Inter jogando em casa, empatou um jogo, perdeu 3 e venceu 6. Sim, uma tendência de mais vitórias em casa. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo em 100% dos 10 últimos jogos. Agora o Verona fora de casa, das 10 últimas partidas, perdeu 3, venceu 3 e empatou 4. Oscila entre derrotas, vitórias e empates. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo aqui em 90% dos 10 últimos jogos. Olhando um pouquinho aqui a parte histórica dos Casa do Cagliari. A Juve na 4ª colocação com 59 pontos, ainda viva para título, por que não? E o Cagliari aqui embaixo numa posição perigosa, 17ª colocação com 25 pontos, bem próximo aqui de zona de rebaixamento, ou seja, um jogo importante para as duas equipes. Vamos dar uma olhadinha no retrospecto do Cagliari em casa das 10 últimas partidas. Perdeu 4, empatou 4 e venceu apenas 2. Em casa, vence pouco. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo em 90% dos 10 últimos jogos. Agora a Juve como visitante, das 10 últimas partidas temos aqui apenas uma derrota, é uma equipe que perde pouco fora de casa, empatou 4 e venceu 5, um forte retrospecto. Falando de mercado de gols, over 1,5 batendo em 80% dos 10 últimos jogos. Olhando aqui a parte histórica,